Pedro, até agora há pouco o presidente da Petrobras ele falou, né, que a empresa tem a possibilidade de distribuir os maiores dividendos para os acionistas majoritários, que inclusive é o próprio governo federal. E com a empresa do jeito que ela vem, né, você comentou que em algumas gestões anteriores tinha muito problema na Petrobras, tinha uma gestão que não era muito correta ali, e quando as coisas começam a entrar um pouco mais nos eixos ali, a Petrobras faz caixa, a Petrobras faz investimento, a Petrobras distribuiu dividendos recentemente, que a gente comentou inclusive por aqui, e tem até uma pergunta do Helder, ele falando o seguinte: com a nova reforma tributária, a Petrobras vai desonerar o caixa, pode investir mais, pode contratar melhor, mais ou menos o que você estava falando, e aí pagar ainda mais dividendo para os acionistas. Então, embora o preço dos combustíveis seja um tema sensível, se a empresa está indo bem, os acionistas estão recebendo esse retorno, teoricamente para a empresa tá indo bem, né, Pedro? Com certeza. Lá atrás é uma situação. A gente tem que entender o seguinte: lá atrás, quando houve todo aquele escândalo de corrupção, desvio de dinheiro da Petrobras, investimentos que a gente sabe que foram desvios e tudo mais, a dívida líquida da Petrobras chegou a 5 vezes. Isso aí é incabível uma empresa, esse nível de endividamento. A gente lembra que o endividamento dela, a gente pode dizer que a Petrobras quase quebrou, né? Porque ela é muito grande. Mas se tornou uma empresa que ela é enorme dentro do setor petróleo no mundo, tornou ela muito prejudicada, muito prejudicada. E ele veio desde o Pedro Parente, veio arrumando. Hoje essa relação está abaixo de 3 vezes, a 2, alguma coisinha. Já voltou a um patamar que justifique a empresa distribuir dividendos, e ela já começou. Então, a partir daí, a tendência natural, desde a gestão do Castelo Branco, que ele já havia avisado que estaria distribuindo, e com a continuidade da gestão do Silva, os dividendos vão continuar, com certeza. Existe essa condição. A empresa está fazendo um trabalho muito importante aí na questão de redução de custos e despesas, né, administrativas, de forma geral, né, despesas operacionais, administrativas, vendas e tal, para ter uma geração operacional de caixa mais forte, mais parruda, justamente para você poder... e além disso, né, o resultado financeiro, como você está antecipando pagamento de bônus, de dívida externa e dívidas e tudo mais, o seu resultado final acaba vindo muito melhor, o que lhe permite fazer pagamento de dividendos mais amigáveis para os acionistas. Essa é a tendência natural da Petrobras. É como eu tenho dito, né? A Petrobras, com os desinvestimentos que foram feitos, muitos deles não têm mais sentido para a Petrobras, porque eles não geram o retorno que o novo plano de investimento ou o plano de negócios foi idealizado. A Petrobras tem que fazer isso, né? Para depois começar a crescer depois, né? Eu vejo a Petrobras como uma grande exploradora. Daqui a 5, 10 anos, está fazendo parte até da OPEP, né? Explorando petróleo do pré-sal, uma quantidade muito maior do que ela explora hoje, gerando um gás que é até aquilo que o ministro Paulo Guedes falou, né? A revolução da energia, que é o gás que vem do pré-sal em tubulação para a terra, e isso é distribuído para a indústria, enfim, para ser consumido em termoelétricos de forma geral, que é uma fonte limpa, né, de combustível, a um custo muito baixo. E isso é muito importante. Então, às vezes, a Petrobras com um papel muito importante lá na frente. A ideia é acelerar a exploração do petróleo. Não, o carro elétrico vai acabar a demanda por petróleo, com gasolina, combustível. A gente está falando em carro elétrico, no mundo é coisa de 10 anos, lá fora, né? Aqui no Brasil vai demorar muito para você ter carro elétrico, assim, de forma representativa, né? A gente conversando com o pessoal do setor, a gente tem uma conversa, o Brasil tudo chega mais tarde, né? Tem a tecnologia e tudo mais.
Carro elétrico no Brasil vai demorar 20 a 30 anos. Né? Então, quer dizer, o petróleo vai continuar tendo uma importância muito grande, não só como combustível para veículos, mas assim, tudo que você olha, por exemplo, na parte petroquímica, o plástico, PVC, tudo isso vem do petróleo, né? Calefação das casas em regiões frias. Então o petróleo não vai deixar de ter sua importância, mas ele não vai ter aquela demanda que ele tinha para veículos de uma forma tão grande. Até você transformar isso vai demorar muito tempo. Vai ter essa importância sim, mas quanto antes você explorar esse petróleo e colocar, antes você vai obter um preço melhor, né, uma remuneração melhor, que é o que eu entendo que a Petrobras vai fazer nos próximos 10 anos. Se focar no pré-sal e se desfazer de negócios que ela não oferece um retorno tão satisfatório assim. Isso eu digo porque o custo da exploração no pré-sal é muito baixo. É por isso que ela está se desfazendo de outras áreas em terra e mais próximo de terra, né? Justamente porque o custo é muito alto, né? Não tem o menor sentido eu pagar $3 no pré-sal e pagar $30 de custo numa outra fonte de exploração. Isso tem mais sentido você passar para frente para quem tem sentido usar aquilo, né? Uma outra empresa que consegue fazer daquilo um negócio interessante no modelo deles, né? Então, a Petrobras é isso. Eu vejo assim, é uma questão de reforma tributária, a discussão vai longe, alguém tem que ser culpado, né? É lógico, todo mundo reclama, né? Você pega, por exemplo, muito pessoal que fazia Uber, parou de fazer Uber, devolveu o carro porque com a gasolina nesse nível você não consegue pagar o aluguel do carro, não paga, né? Você não consegue ter no Uber o valor. Então, assim, é muito complicado esse preço de combustível, né? E os fatores que levam a ele é o aumento do preço internacional e o dólar. Né? São esses, eles estão repassando os fatores que mudam o preço. Agora, para mudar o preço para baixo, tem que mudar no imposto. Agora, eu quero ver quem é que vai querer baixar o imposto. Se é o estadual, se é o federal. Aí a história é outra.